Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a essa força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Não importa o nome que você dá a Ele, mas Ele é um Deus único, de amor, e que nada existe fora deste amor. Neste momento, nós estamos iniciando o nosso estudo do Evangelho no Lar, que é o número 5, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Falamos com o nosso Deus. Segundo o Mestre Jesus, Deus nosso Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Ele sempre ouve as nossas orações, por mais simples que seja. Você aí que tem alguma pessoa que precisa de oração, mentalize essa pessoa. A equipe espiritual vai seguir o teu pensamento e dar a ela o que for de melhor. Mas se é você que está precisando, é mais fácil ainda. Se coloca na presença dele, porque ele nos garante que tudo é possível aquilo que crê. Portanto, crê tão somente e tu verás a glória de Deus na sua vida. Oremos a Deus. Amado Deus, bondoso Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, tu criaste os céus e a terra, o macro e o microcosmo, unicamente pela tua palavra. Tu ordenaste, tudo se formou. Porque o Senhor é onipresente, onipotente e onipresente, onipotente e onisciente. O Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo. Senhor, neste momento em que nós damos por aberto mais um estudo do Evangelho no Lar, sabe por que nós cremos que o teu Evangelho é a única palavra, é a única doutrina que pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. Senhor, abençoe a nossa família, essa equipe de espírito, esse grupo de espírito, que em outra existência, porque nós já tivemos várias existências, eles foram nossos adversários. Nós nos degradamos um contra o outro, traímos. Mas Deus, pela sua infinita bondade, nos coloca como família. Porque o amor familiar é muito importante. Família que ora unida, permanece unida. Então vamos nos unir, vamos orar, vamos implorar a Jesus, a Deus, aos bons espíritos de luz, que nos ajuda a nos amar uns aos outros como Jesus nos ensinou. É a única maneira. Vamos procurar a paz de Deus, não a paz que o homem dá. Vamos ter a esperança, não aquela esperança que é a última que morre, mas aquela esperança que não morre nunca, porque nós somos eternos. Vamos procurar ter a fé verdadeira, não a fé cega, maculada,
que é da religião, mas a fé verdadeira, raciocinada, aquela que permanece todo o tempo diante da verdade e da razão. Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs, que se encontram neste momento, na sua paciência, na sua humildade, para nos ouvir, participar conosco, em qualquer lugar deste planeta Terra, esse planeta abençoado, que é a nossa morada provisória, é temporária, mas nós precisamos dela para evoluir. Ela é o nosso inducanhário. Senhor Jesus, adentra neste coração, neste momento, nesta vida, e conceda o que for de melhor para ela, porque nem sempre os nossos pedidos é coerente às nossas necessidades. Por isso, te agradecemos por estarmos juntos, porque neste momento nós unimos. Nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor, semente de luz. Nós não temos preconceito. A nossa meta é unir-nos, porque unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Em nome do Senhor Jesus, damos por aberto mais um Evangelho no Lar. Graças a Deus por isso. Você, porque agora eu vou cantar uma música da nossa composição, né? Que é Aceitar Jesus. Já que nós vamos falar de Jesus, né? No reino, que o reino de Jesus não é deste mundo, nós vamos cantar a música da nossa composição, que é Aceitar Jesus. Quando fazia caminhada na garagem, uma jovem disse a mim, chegou e disse: moço, se o senhor for na minha igreja e o meu pastor orar por você, os seus olhos se abrem. Então eu perguntei para ela: mas quem é que abre os olhos? É o teu pastor ou é Jesus? Ela disse: não, é Jesus. Falei: então não preciso ir para a sua igreja, porque eu também tenho a minha fé e nós procuramos servir a Jesus. Nós servimos a Ele. Jesus é um só. Então, aonde você estiver, a religião que você tiver, não importa, vamos nos unir, vamos orar por Ele. O Senhor Jesus nos garante que aquele que não é contra nós é por nós. Agora, se você é contra a Jesus, então você é contra nós também. Aí é o livre-arbítrio seu. Coloca, você prepara, se você estiver em casa, né, lógico, prepara uma vasilha de água e coloca aí para fluidificar. Porque enquanto nós fazemos a nossa oração, os amigos espirituais, os médicos, enfermeiros, vão colocar aí o antídoto dentro desta água, o antídoto que você necessita. Minha irmã, se você está conosco, está nos seguindo, meu irmão, você está com dificuldade, está com problema, o melhor antídoto é a oração. E a melhor maneira é orar pelo outro. Ora mais pelo outro do que para você. Porque Jesus, ele se preocupava. Você vê o Chico Xavier, ele não se preocupava com ele se preocupava com os outros. Por isso era abençoado. Então, minha irmã, meu irmão, faça uma agenda, um caderno, uma caneta. Quando você vê no jornal alguém que suicidou, alguém que cometeu um suicídio, um assassino cruel, um ato maligno, quando um ministro dá uma sentença incondicional, sem lógica, pela sua cabeça, coloque o nome dele no livro de oração, ore por ele. E o Senhor Jesus dará a ele o que for necessário. Este é o antídoto para ajudar você a resolver o seu problema, a sua enfermidade. Por exemplo, nós temos
aqui no Brasil, no nosso grupo, várias crianças com deficiência intelectual. Nós temos alguns que nós não podemos esquecer, né? Que é o Eric, que é a Sarinha, e o irmãozinho que a gente chamamos de o corintiano, porque ele tem prazer de ser corintiano. O nosso irmão Cauã, lá no sertão da Bahia, cidade de Calculé. Temos filho da nossa irmã Cida 3, lá em Buriti, na Bahia também. E lá, no Mato Grosso do Sul, nós temos uma criança já com 5 anos de idade e é vegetal ainda. Ela nunca comeu pela boca, é alimentada através de sonda. Só mexe um pouquinho com as mãos, com a cabecinha. E a nossa irmã Rayana, que tem mais de 17 anos, mas age como uma criança de 5 anos de idade. Oramos por ela. Mas oramos também pela irmã Luci Camargo, não, Luci Brandão. A nossa irmã Luci Brandão está na Itália. A nossa irmã pede oração porque ela está com uma enfermidade que incha o lado esquerdo. O médico, ela foi se tratar na Itália. Está na Itália. Na Itália, o Google diz que nós temos mais de 30 seguidores. Todos sejam bem-vindos, que Jesus vos abençoe. Se puder, comunica conosco. Então, minha irmã, coloca aí o nome da nossa irmã Luci Brandão. Ore por ela. Mas ontem, através do Facebook, uma nossa irmã comunicou, mandou uma mensagem para mim. E ela disse a única maneira que ela encontrou para comunicar comigo, para que o pedido dela chegasse até a mim. E chegou, minha irmã. Você não tem que pedir desculpa, não. Nós procuramos o meio que nós temos. Mas tem uma coisa para você. Você que diz que é espanhola, que é da Espanha. Mas você ultimamente está morando em Paris, lá na França. Porque para se tratar de uma enfermidade que os médicos não descobrem. Os médicos ainda não conseguiram. Mas os médicos espirituais, eles sabem qual é a sua dificuldade. Minha irmã, lembra, o Senhor Jesus disse, crê tão somente e verás a glória de Deus na sua vida. Creia na nossa oração, mas creia em você também. Porque você é a parte mais importante da oração. Lembra que Jesus disse, não, eu vou curar você. O Senhor Jesus, quando chegava perto da pessoa necessitada, dizia, o que é que eu posso fazer por você? E a pessoa diz, Senhor, eu quero que tu me ajude. E ele diz, segundo a sua fé, nós vamos te ajudar. Então Jesus nunca falou, eu vou fazer isso. Ele acreditava na fé, porque o que cura é você mesmo. Ninguém pode transformar seu coração, só você. A porta do coração, ela tem fechadura só para o lado de dentro. Do lado de fora ninguém abre. É você que pode fazer isso. Então, a nossa irmã que está na França, que é da Espanha, ela chama Verônica. Irmã Verônica. Qualquer outro irmão de Portugal, dos Estados Unidos, de Bogotá, na Colômbia, na Argentina, na Bolívia. Você que quer comunicar conosco, manda um e-mail para nós, Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz, @hotmail.com. Se você enviar para nós o teu WhatsApp, nós vamos conversar com você diretamente. Nós vamos falar com você diretamente. Outra coisa, minha irmã, acredita, nós fazemos um trabalho de ajuda espiritual à distância. As primeiras horas da manhã, todos os dias, não temos um dia marcado, não é todos os dias. Nós, na madrugada, nós estamos apresentando todos esses pedidos
E nós vamos apresentar o pedido que você escreve aí no seu caderno também. Minha irmã Verônica, minha irmã Camargo. Irmã, você que precisa de ajuda, lembra de uma coisa, na madrugada nós vamos até você através do pensamento. Se você, um plano espiritual, achar que você precisa de uma cirurgia espiritual, ela será feita. Mas se você precisa unicamente de um remédio, o remédio vai ser colocado na água fluidificada. Se você quer fazer uma experiência, você pega uma garrafinha de água, coloca na beira da sua cama e ora e pede a Jesus que a equipe espiritual coloque o fluido aí que você necessita. Faça esse teste e você vai ver que não é nós, é o plano espiritual que faz isso. Então, hoje, como nós vamos falar do Evangelho capítulo 2, né? Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. Nós vamos cantar a música nossa que é Aceitar Jesus. Você já aceitou Jesus? Um dia desse alguém me perguntou. Respondi, sou estudante no Evangelho do amor. Sou o caminho, na verdade, na vida. Assim Jesus nos ensinou que Deus é amor e nada existe fora desse amor. Deus é amor e nada existe fora desse amor. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Ele é a luz que brilhou nas trevas, é a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Da minha alma cansada, e sair dessa desvida, o meu jugo é suave, e da minha alma querida, sou humilde e manso, eu lhe darei uma nova vida. Sou humilde e manso, eu lhe darei uma nova vida. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Ele é a luz que brilhou nas trevas, a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida.
permaneça em Jerusalém, assim Jesus nos ensinou. Eu enviarei do céu o bom Consolador, o Espírito da verdade, a essência do amor, o Espírito da verdade, a essência do amor. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Deus seja louvado, graças a Deus, né, por mais essa canção. Então agora nós vamos para o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Estando Jesus lá no pretório, né, que é o plenário, o pletório, é a mesma coisa do plenário. O imperador romano Pôncio Pilatos, sentado, ficou reparando para ele e achou diferente, porque o imperador romano era um tirano. E ele então, todas as pessoas que chegavam diante dele para ele ser julgado, a pessoa estava tremendo de medo, às vezes chorando, suplicando, né? Pedindo misericórdia. Mas Jesus era diferente. Diante da ameaça, diante dos comentários, das calúnias, ele permanecia calado, quieto, sem menor expressão de medo no rosto. Aí então Pilatos deu sinal para ele que se aproximasse. Jesus então calmamente aproximou perto dele e olhou para ele. E ele disse assim: você é rei dos judeus? Então Jesus fixou nos seus olhos e lhe respondeu: é da tua parte que você me pergunta isso ou te mandaram perguntar para mim? Aí o imperador deu um sorriso irônico e disse assim: por acaso eu sou judeu? Mas ele perguntou mais: então você é rei? Então Jesus lhe respondeu: na verdade, eu sou rei. Para isso eu nasci e para isso eu vim neste mundo. Mas só que o meu reino não é deste mundo. Pilatos não entendeu nada, mas fez uma segunda pergunta: mas o que viesse fazer então? Ele disse: eu vim trazer a verdade. Aí Pilatos se calou, porque aí que ele não entendeu mais nada, né? Agora, meus irmãos, vamos raciocinar. A igreja que estava ali, condenando, acusando Jesus, não era a religião, não era a igreja, não era eles a verdade. Porque os nossos irmãos religiosos, eles criticam, fala que não gosta do Espiritismo, porque o Espiritismo disse que a Bíblia não é a verdade. Você percebe, né? Dá para você raciocinar? Aqui não é o Espiritismo que está falando. Não é.
o homem que está falando é o próprio Jesus. Ele disse, eu vim trazer a verdade. No capítulo anterior, capítulo 1, qual foi a palavra, o cabeçalho? Pensa você que eu vim destruir a lei de Deus e os profetas? Não, eu vim corrigir o que está errado. A igreja distorceu. Essa igreja que não aceitou o primeiro casal e criou Adão e Eva segundo a sua vontade. Não aceitou os 10 mandamentos, a quarta máquina que Deus enviou a Moisés. Não foi Moisés que escreveu, foi enviado por Deus. Eles não aceitaram. Agora eles não aceitaram Jesus. Porque Jesus pregava a verdade, que era o contrário do que eles ensinavam. Eles então estavam condenando Jesus. Percebe, minha irmã? Se você estudar o Evangelho de João, então Jesus foi preso no começo da noite. Ele ficou a noite toda esperando o dia amanhecer. Porque Caifás não podia ir interrogar ele. Sabe por quê? Porque ele estava se consagrando para tomar a santa ceia dele, para celebrar a Páscoa. Agora, ele não podia entrar no pretório para não se contaminar. Mas ele estava se preparando para matar um inocente, o Messias. Este não era uma pessoa qualquer. Os profetas, principalmente Isaías, profetizou que ele era a estrela da manhã. Ele era a salvação do mundo. E que ele vinha para consertar, colocar as coisas no lugar. E eles mataram Isaías, mataram Zacarias, mataram os profetas, porque era contra a doutrina que eles pregavam. Agora, a igreja estava esvaziando, porque o povo deixava de ir na igreja e seguia ele, porque ele não pregava mentira, ele pregava a verdade. Aí então, Pilato diga para ele, eu não vejo nesse homem nenhum mal. Por que não julga vocês ele? Não são judeus? Por que não julga na vossa lei? Aí ele diz, não, é porque na nossa lei nós não temos direito de matar. Você percebe, minha irmã, que hipocrisia? Matar uma pessoa no apedrejamento não é matar? Quer dizer que matar é só crucificado na cruz? Quando matam uma pessoa apedrejada, que ele chama de lapidação, não é assassinato não? A igreja da época não matou quase 600 anos com a cruzada, com a chamada Santa Inquisição. E às vezes eu falo, ainda bem que era santa, né, meu? Se era santa, eles faziam um rastro de sangue por onde eles passavam, a crueldade mais terrível que tinha. Ganhava prêmio quem inventasse um jeito de materializar uma pessoa, fazer a pessoa sofrer bastante. E os 10 mandamentos? E o 5º mandamento? Não valia nada, não? Então esse que estava se consagrando, estava se preparando para matar um inocente com mentira, com falso testemunho. Você compreende? Então Pilato, vendo que não tinha solução, porque ele sempre tinha uma palavra, então ele, sacerdote, disse para Pilatos, se o senhor não condenar ele, o senhor está contra César. Mas ele achava que Jesus queria tomar o reinado de César. Mas quando Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, ele estava dizendo explicitamente que o reino de Jesus não é o reino da igreja, da religião. Percebe que a religião está
sempre na contramão da verdade. E nem da política, porque os políticos estão comunados com a religião. Eles separam em vez de unir. O Mestre Jesus nos advertiu: reino dividido não subsistirá. Meu irmão religioso, meu irmão político, só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. Coisa que a igreja, a religião, a política nunca conseguiu na história do mundo. E vocês não vão conseguir. Sabe por que não conseguirão? Porque vocês não mudam. Vocês são egoístas, são orgulhosos e preconceituosos. O preconceito separa em vez de unir. O Mestre Jesus nos advertiu: reino dividido não subsistirá. Existe um reino mais dividido do que a religião e a política? Pensa, meu irmão. Raciocina. Meu irmão, Pilato então disse: olha, nós, Herodes, tem um costume, que no fim do ano, nós damos indulto a um condenado à morte. E nós temos Barrabás, que é um assassino, ladrão, cruel. Eu proponho a vocês: quem é que vocês querem que eu solta? Jesus Nazaré ou Barrabás? Então, quando ele falou isso, antes que alguém dissesse qualquer coisa, o sacerdote, o dirigente da igreja, se põe na frente da multidão e diz: nós queremos que seja Barrabás. Então, os seguidores da igreja que tem medo, porque o seguidor da igreja não segue por amor, segue por medo. Por causa do terror, por causa das ameaças. Que o maior medo do seguidor da igreja é ser excomungado. Porque se for excomungado, vai para o inferno eterno da igreja e nunca mais vai sair de lá. Por isso que eles conseguem essa massa seguindo ele, por medo, não por amor. Aí então, quando o povo começou a gritar: Barrabás, Barrabás, Pilato novamente insistiu: e o que é que eu faço com Jesus de Nazaré? Novamente o sacerdote entra na frente e diz: crucifica ele. Mas como eu vou crucificar um homem que não cometeu nenhum? Crucifica! E todo mundo começar: crucifica, crucifica. Então, covarde, tremendo de medo, aquele homem pede uma bacia d'água, lava as mãos e disse: então eu lavo as minhas mãos no sangue desse inocente. Aí o sacerdote diz: que o teu sangue caia sobre nós e sobre a nossa descendência. Tenha cuidado, meus irmãos. Tenha cuidado. Então, meu irmão, eu quero que você raciocine. Minha irmã, meu irmão, você é dirigente da igreja. O Senhor Jesus fala 3 vezes no Evangelho. Prega, explica: olha, eu não vim julgar o mundo, nem condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. 3 vezes o Senhor Jesus fala isso. A igreja fala que Jesus, antes, quando Jesus seguia pela última vez que ele subia para Jerusalém, ele disse para os discípulos: olha, é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Meu irmão, minha irmã, raciocina: quem é os pecadores? Quem é que entregou Jesus ao imperador romano para ser crucificado? Foi os ateus? Foi os pagãos, os não religiosos? Foi a igreja. O Senhor, então, Pedro disse: Senhor, não nos deixa órfãos. Então o Senhor Jesus: eu nunca vos deixarei. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação do tempo. Meu irmão, consumação não é o fim do mundo, não. A consumação do tempo é o dia do teu desencarno.
Até lá, Ele vai estar ao teu lado. O Senhor Jesus nunca desiste de nós. Agora você, meu irmão, pega que Jesus foi embora há 3.000 anos e nos abandonou. E que quando Ele voltar, Ele vai condenar os vivos e os mortos. Meu irmão, minha irmã, você é a mesma reencarnação daqueles que disseram: nós não queremos Jesus, queremos Barrabás. Porque quem escolheu Barrabás foi a igreja. Se a igreja prega contra o Evangelho de Jesus, como nós dissemos no Evangelho anterior, é anticristo. O Senhor Jesus nos ensina: se você não é por nós, é contra nós. Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que decidir. Ou você segue a Moisés, você segue os dogmas da igreja, ou você segue a Jesus. Jesus é o único suficiente. O seu Evangelho é o único que pode nos libertar da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. A decisão é sua. Você vai escolher Jesus ou Barrabás? Lembra, capítulo 10 do Evangelho segundo João, o Senhor Jesus fala: eu sou a porta, a única porta das ovelhas, a única, minha irmã, meu irmão, é a única. Aquele que entrar por essa porta encontrará libertação, o pão nosso de cada dia que refrigera a alma. Mas quem entrar por outra porta e não por esta porta é ladrão e salteador. Ladrão e salteador, quem era, meu irmão? Aquele que queria Barrabás. Barrabás era ladrão e salteador. Será que não dá para você perceber isso? Olha o mundo, não. Está em guerra. Religião que mata em nome de Deus. Nação destruindo nação. São irmãos. Família. Se ora, a família ora unida, ela permanece unida. Mas se não orar, será separado. Meu irmão, minha irmã, quando você tem preconceito, você está nas trevas, segundo Jesus, né? E o Senhor Jesus ainda prossegue e disse: eu sou o pastor, o único pastor. O outro pastor, homem, é lobo vestido de ovelha. É lobo, velho. Aquele que entrava na frente e dizia: não, nós queremos Barrabás. O que vamos fazer com Jesus? Crucifica ele. Por quê? Por que que você persegue? Por que que você critica a reencarnação? Por que que você não aceita a doutrina dos Espíritos? Qual é o mal que a doutrina espírita faz? Nós só pregamos o Evangelho, nós só procuramos seguir a Jesus. Você nos persegue, nos calunia, tenta nos humilhar, porque nós não damos ouvido a você, porque você não segue a Jesus. Obedece a Jesus e nós seguiremos você. Nós somos ecumênicos. Eu participo em 2 grupos espíritas. Se você quiser procurar, na USE, União da Sociedade Espírita de Carapicuíba, Grupo Espírita Unificação Cristã. Eu toco, canto, faço palestra. Você me encontrará. Mas o grupo que nós fazemos neste Evangelho é o grupo ecumênico do caminho do amor, semente de luz. Nós pegamos o Evangelho de Jesus, fazemos o estudo, temos o estudo Vida Além da Vida, renascer para uma vida melhor. Nós temos 7 passos para renascer para uma vida melhor, que está no canal de deficiente físico do GK. Os 7 passos para renascer para uma vida melhor é o estudo básico da nossa doutrina. Se você conhecer esses 7 passos, você saber qual é a nossa doutrina. Aí você vai no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é a carta magna do verdadeiro cristão, e repara, examina se nós estamos fora desses mandamentos, desses versículos, dessa vontade que é vontade de Jesus, é o sermão do monte e as bem-aventuranças. Agora, se você não aceita esses 3 capítulos,
Você é aquele que gritava, você é reencarnado. Você é daqueles que estavam lá naquele dia dizendo, Barrabás, nós queremos Barrabás. Você é anticristo. Tenha cuidado. Jesus te ama. Nós também te amamos muito. Nós temos certeza que você não se perderá, porque o inferno eterno não existe. É mentira da igreja. Deus é Deus de amor. Jamais Deus criaria um inferno eterno. Jesus diz que a alma que for atirada nas trevas exterior, onde haverá choro e ranger de dentro, ele não deixará de ir para lá. Se cometer pecado, você vai lá. Se você errar, não obedecer, você vai para as trevas. Mas o dia que você pagar o último centavo, você sai de lá. Aí você vai para as colônias estudar, se preparar para uma nova oportunidade. Porque, como nós dissemos, Deus não perdoa ninguém, mas também não condena. Você errou, ele tira você das trevas, leva para a colônia, você estuda, aprende, aí ele dá uma nova oportunidade, um novo corpo, uma nova família, uma nova existência. Por isso, nós somos eternos, meu irmão. Não adianta a igreja pregar que não existe reencarnação, que não existe outra vida, porque ela pregou 600 anos que a Terra era quadrada, a Terra continua redonda até o dia de hoje. A igreja não tem competência nenhuma para distorcer a palavra de Deus. Dou graças a Deus por mais um dia. Se você quer comunicar, comunica conosco. Nós queremos conhecer você como a nossa irmã Verônica. Agora nós sabemos que lá na França nós temos uma irmã também que nos assiste. Irmã Verônica, seja bem-vinda no nosso grupo. Nós queremos ter um contato direto com você. E quem quiser comunicar conosco, por favor, é um prazer para nós. E você não precisa mudar de religião, não. E você não precisa pagar nada. É como está escrito, recebe de graça e de graça dará. Aquele que não é por Jesus, é por Jesus. Que não é contra Jesus, é por Jesus. Então vamos seguir a Jesus. Unidos nós venceremos. Separados seremos derrotados. É hora de despertar. Agora vamos fazer aquela oração da vibração de amor. Você, porque tem vários irmãos que já tem o caderno de oração. Você que tem o caderno de oração, você que tem pessoas que precisam de oração, mentaliza ele agora. O plano espiritual ele vai até a sua mente e vai aonde está essa pessoa e dará a ela o que for de melhor. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos agradecer a Deus. Pai nosso que estás no céu. O Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo, porque o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. O teu nome é santo, a sua benignidade é eterna, infinita e imortal e imutável. Tu criaste os céus e a terra unicamente pela tua palavra. Deus não precisou amassar barro não, viu, meu irmão? E nem tinha costela para fazer a mulher não. Deus disse, faça-se o homem. E ele se fez. E colocou no homem o macho e a fêmea. E a abençoou, não amaldiçoou. Porque a boca que abençoa não tem condição de amaldiçoar. Só o homem faz isso. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Sua benignidade é eterna e infinita. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, o pão no Espírito que nós precisamos. Senhor, perdoa esses nossos irmãos, os detratores, esse que é contra os seus ensinamentos, que tenta desviar o seu ensinamento. Eles não sabem o que faz. Protege ele com sua luz. Protege nós também. Porque se o Senhor não nos proteger, vão travar a nossa segurança. Contigo nós venceremos. Mas sem ti nós não iremos a lugar nenhum. Senhor Jesus, nos ensina a amar a maneira que tu nos ensinou. A perdoar os detratores, os nossos perseguidores, a maneira que devemos perdoar eles. Nós sabemos de uma coisa. Nós sabemos como fazer
vou perdoá-la. A única coisa que nós não sabemos é colocar na prática. Nós sabemos que amando somos amados, perdoando seremos perdoados. Mas nós não sabemos colocar em prática. Mas nós sabemos de uma coisa, Senhor, que naquela hora difícil, aquela última hora, derradeira, minha irmã, meu irmão, quando você não tiver mais a ciência, nem o homem, ninguém para te ajudar, não se preocupa, não tenha medo. O Senhor Jesus jamais nos deixa só. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do tempo. Onde você estiver aqui no mundo espiritual, o Senhor Jesus vai estar a seu lado. Você nunca está sozinho. Por exemplo, eu estou aqui sozinho. Eu não tenho quem ajuda eu. Mas se você tiver olho de ver, você vai ver que existe uma multidão de irmão espiritual me ajudando, me apoiando, vibrando, por mim e por você. Somos agradecidos a Deus por essa oportunidade. Contamos com sua presença no próximo Evangelho no Lar, do nosso grupo ecumênico do Caminho do Amor, Semente de Luz. Eu sou Francisco Pedro, eu sou apenas um monitor, um administrador desse grupo. Desejo a você muita paz, muita luz, em nome do Senhor Jesus. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor, hoje, sempre e eternamente. Que assim seja.